funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS e aqui é o Momento Feedback, o momento onde a gente vai conversar aqui com alguns dos RPPS que participaram conosco entre 2022 e 2023. E aqui, primeiro episódio de 2024, aqui, Cirleide Silva, da RPPS de Ubatuba, São Paulo, diretamente do episódio número 2 aqui do nosso podcast. Tudo bom, Cirleide? Olá, Rafael, tudo bom? Como o tempo passa, Rafael? Passa. Já se foi, é um prazer. né? Quase 2. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada pelo convite de estar participando com você. Eu que agradeço aí você ter aceitado o convite de conversar com a gente. E a pergunta que a gente faz para todo mundo, a gente repete aqui para você, né? O que teve de novidade com a RPPS de Ubatuba, com a Cirleide, desde aquele nosso episódio que a gente fez, o nosso episódio inaugural entre os RPPS? Rafael, eu acredito que de lá para cá, né, desse segundo episódio, não é INSS, eu acho que o grande acontecimento para o nosso RPPS foi a certificação profissional de todos os envolvidos no Instituto de Ubatuba. Eu acho que isso realmente está fechando com chave de ouro 2023. Então, hoje nós podemos dizer somos 100% certificados. Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Comitê de Investimento. Então, eu acho que foi difícil, né? Isso aí acontecer. Só para você ter uma ideia. Qual foi o tamanho da luta de vocês? Então, só para você ter uma ideia, Rafael, é difícil dizer que foi fácil, não foi. Foi um trabalho ao longo de 2022 e 2023. Só para você ter uma ideia, Instituto de Ubatuba, 28 certificações ao todo, né, entre Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Controle Interno, Comitê de Investimento. Então, nós passamos praticamente um ano, né, 2023, com esse plano de ação. Né? Então, o que nós fizemos? Final de 22, sentamos todos, fizemos um plano de ação, uma programação, dando prazos para ter a certificação. Então, todos os conselheiros, todos os diretores, eles iniciaram 2023 sabendo o que tinha que fazer. Então, nós da diretoria executiva, o que fizemos? Disponibilizamos ferramentas, né, para todos esses conselheiros e diretores, para poder cumprir esse cronograma que nós, eu falo assim, pactuamos lá no final de 22, lá no planejamento de 22. E começamos a colocar em ação a partir de 1º de janeiro de 23. E foi assim, eu acho que um momento muito alegre para nós, né, de satisfação para o nosso RPPS, em setembro, o último certificado, que foi um conselheiro fiscal, um conselheiro que nunca vivenciou RPPS, tinha acabado de entrar como conselheiro e já chegou com esse desafio. Então, ele nunca viu RPPS, ele é de TI. Aí, de repente, ele se depara com investimento, se depara com contabilidade e tem que fazer uma prova. Estudou e conseguiu. Então, eu acho que o grande acontecimento do nosso RPPS, eu falo com muito orgulho, né, com muita satisfação para nós, é a certificação 100% do nosso RPPS. E até para o pessoal entender, né, vocês tiveram essa parte, né, o conselheiro fiscal que entrou recentemente e já teve esse desafio, né? O conselho de vocês, eles tinham se mantido entre 2022 e 2023 ou teve já alguma outra mudança? O que ocorreu? A mudança foi setembro de 22. Então, setembro de 22, tivemos uma mudança de em torno de 60% dos conselheiros, tanto do Conselho de Administração quanto do Conselho Fiscal. Então, por isso que eu comentei, foi no final de 22 que fizemos esse plano de ação, com Conselho Novo, aqui são 4 anos, né, o período deles,
E fizemos esse plano de ação e lançamos esse desafio, que foi realmente um desafio, porque como ocorreu essa mudança, alguns conselheiros que nunca participaram de um RPPS, né, nunca vivenciou um RPPS e, de repente, ele teve que fazer uma certificação. Então, todos tiveram um prazo, nosso prazo era setembro de 23, para todos. E, ao longo do tempo, a gente conseguiu cumprir, graças a Deus. Foi um grande desafio, não foi fácil, é bem complicado, difícil, porque a grande maioria, apesar de eu ter aposentados, você está ainda na ativa, você desenvolve um outro trabalho que não tem nada a ver com o que você tem que estudar para a certificação, e você tem que se dedicar e tentar fazer a prova e conseguiu. Então, foi muito bom para nós. Tiramos esse desafio. Que legal. E fora isso, vocês tiveram outros desafios também ao longo do ano, né? Como, por exemplo, o próprio censo, né? Que vocês ainda estão na luta. Olha, você sabe que foram vários desafios durante 2023. Acho que o nosso outro grande desafio 2023 foi estar encerrando o censo dos servidores ativos, né? Teve a pandemia, o nosso censo foi anterior a isso, agora que você foi realmente à luta. Eu não sei vocês, mas aqui nós ainda não temos aplicativo, a gente sabe que evoluiu bastante essa questão de censo, só que o nosso ainda não tem esse formato. Realmente é presencial, é você ir nos setores, é você ir a campo, realmente. Então, foi um outro desafio, que esse a gente não conseguiu encerrar ainda. Nós estamos com 95%, a nossa meta é encerrar 2023 100%, ainda temos alguns dias ainda em 23, mas acho que o outro desafio foi realmente você colocar em prática o recadastramento, o censo dos servidores ativos. Eu acho que a massa de vocês também é grande, né? A nossa massa, ela é significativa para nós, né? Então, 1.800 servidores ativos. Eu vou dizer um outro desafio para nós, os inativos. Não sei vocês, aqui fizemos o censo dos inativos, utilizamos a prova de vida do INSS, né? O prova de vida, o GovBR. E foi um trabalho bem interessante para esse nosso grupo. Nós temos 880 inativos, né? Como é que se diz que eu estou inativa até com 90 anos. Você vê como é bem extenso a idade deles. E a gente conseguiu, no final, Rafael, ter mais de 50% que aderiram a essa forma de prova de vida. Então, também foi um desafio bem interessante esse trabalho que nós desenvolvemos, esse ano que foi disponibilizado, né, para a minha região, e a gente acabou aderindo e foi também bem interessante. Também foi um outro desafio 2023. Verdade, porque a gente passou também por essa parte de fazer o censo, a gente terceirizou uma equipe só para fazer com os ativos, então a gente viu o quão complicado que é, né, você conseguir coletar dados do pessoal. E muitas vezes o problema é região, às vezes o problema, né? Não é somente a quantidade, é você ter uma equipe que às vezes está muito deslocada dos grandes centros, dos grandes polos ali, você não consegue, às vezes, resolver o censo tão rapidamente como você gostaria. E eu acho que, e para fechar, eu falo que nós tivemos bons momentos em 2023. Eu acho que é fruto de todo esse trabalho ao longo dos anos do nosso instituto. Um outro trabalho que nós estávamos fazendo bastante é com relação ao ISP, né, o Índice de Situação Previdenciária. E esse ano conseguimos ficar entre os 33 com nota A. Então, foram desafios ao longo dos últimos anos, questão de reforma da Previdência, questão de investimento, tudo isso refletia na nossa nota no final do período em análise. E em 2023 conseguimos consolidar toda essa questão e somos, como diz, nota A no ISP 2023. Também foi um grande desafio e uma surpresa enorme para o nosso RPPS. Isso só vem abrilhantar mesmo um trabalho que vocês já vinham fazendo, né? Porque não é uma construção imediata. Não. É reflexo de todo um trabalho que a gente sempre discute aqui.
são passos, né? Você não consegue chegar no topo, você não vai dar um salto. Eu acho que é um trabalho contínuo, como diz, nosso RPPS, ele é de 2002, mas só que em 94 nós já éramos fundo, então nós estamos nessa jornada há quase 30 anos. Então, é uma construção, como falo. Esse é o reflexo de 23, como nosso desafio para 24, ele já vai zerar, você vai começar tudo de novo. Então, é um trabalho contínuo. O que a gente percebeu que esse trabalho contínuo, 23 trouxe realmente grandes números, nós conseguimos alcançar nossos objetivos. Então, é um encerramento de 23 muito bom. Que bom. E só para finalizar, a parte de investimento também eu acho que é um outro elefante branco que sai das costas de muita RPPS, né? Olha, Rafael, este ano 23, eu acho que nós podemos respirar aliviados. É claro que, olha, nós estamos gravando esse podcast hoje, que é dia 13, ainda faltam uns dias para o final do ano, só se acontecer uma coisa excepcional para reverter os nossos dados até o momento. Então, até o momento, estamos tranquilos com relação à meta atuarial, superior à meta atuarial, né, com uma relativa folga, né, nos percentuais. O acompanhamento do mercado até a data de ontem, né, do dia 12, traz esse conforto, porque depois de muitos anos, né, de alguns anos, 3 anos que a gente não consegue atingir meta atuarial, acho que é o primeiro ano que a gente vai conseguir fechar dezembro respirando aliviado. É verdade, né? E assim, como você falou agora, né? É respirar aliviado, né? Porque às vezes tinha aquela coisa, será que eu vou mesmo, não vou bater ali, por mais que bata ou não, né? Mas tinha essa pressão. É que eu falo para você, olha, Rafael, hoje é dia 13, a 13 de dezembro. Eu acredito que até o final de dezembro não vai ter nenhum evento extra que tire toda essa liquidez que a gente está na carteira, né? Toda essa rentabilidade até o momento. Mas estamos confiantes, foi um trabalho contínuo de 2023 por parte do Comitê de Investimento. Não sei a realidade, né, de vocês aí de navegantes ou dos outros RPPS, sofremos bastante aqui em Ubatuba. Nós temos uma situação, vamos dizer assim, desafiadora, porque eu tenho uma massa envelhecida, eu não tenho sobra de recurso, o Instituto, ele tem que pensar com muita cautela nos investimentos, porque mês a mês a gente tem um déficit financeiro para pagar os inativos. Então, tudo isso, apesar de ter um valor relativamente confortável de patrimônio, diante da forma que é o nosso instituto, né? O instituto que eu falo, apesar de estar como nível médio, ele é mais para porte pequeno, mesmo assim com patrimônio relativamente, né, alto. Então, nós temos esse cuidado muito grande internamente com relação aos investimentos, e tudo isso acaba travando um pouco, você pensar um pouco lá na frente, você tentar buscar um pouco mais de retorno, você correr um pouco mais de risco, porque o dia a dia do RPPS de Ubatuba, nós temos esse desafio que os recursos previdenciários das contribuições, eles não são suficientes para pagar a nossa folha de aposentadoria e pensão. Então, o Instituto ele tem esse déficit financeiro mensal. Então, tudo isso faz com que você tenha um pouquinho mais de cautela na hora de buscar um risco na nossa carteira para buscar um retorno maior. Não, com certeza. Mas eu acho que, assim, data de hoje, dia 13 de dezembro, acho que a gente não vai ter mais nenhum problema. Acho que a gente vai conseguir respirar aliviado, né? Da nossa data aqui, eu acho que a gente vai conseguir pegar um bom recesso de um dia ou menos, né? Porque a gente já conversando aqui antes, a gente não tem recesso aqui, nem aí em Ubatuba. Então, vamos passar bem aí as festas de fim de ano, né? Se Deus quiser. Eu acredito. Então, realmente, o que aconteceu lá no nosso segundo episódio, né, do podcast, que aconteceu com Ubatuba? Realmente uma evolução significativa, que começou a ser construída lá em 22, e acho que 2023
consolidou todo esse trabalho, né? De que forma? Acho que eu volto a falar, acho que todo mundo que me conhece, eu tenho. Quando a gente tem a oportunidade, os conselheiros, os diretores estão falando, olha, nós somos 100% certificados, e acho que isso realmente foi um fato grande, que marcou bastante a nossa luta aqui, porque foi um ano de luta, né, de todos os conselheiros, de todos os envolvidos. Eu acho que também conseguir a nota A no ISP também foi um trabalho contínuo que teve assim um grande momento em 2022, quando a gente conseguiu passar a nossa reforma da Previdência, quando a gente conseguiu passar a Previdência complementar, quando a gente conseguiu estruturar essa mudança de conselho que foi em setembro de 2022, com um conselho, apesar da sua renovação, comprometido, profissional, participativo. Então, tudo isso trouxe para 23 esse histórico e também que nós conseguimos algumas premiações, conseguimos manter o nosso pódio com destaque na nossa gestão. Que bacana, que bacana. Cirleide, queria te agradecer aí imensamente por ter aceitado o convite, de conversar com a gente aqui nessa nova oportunidade. Aproveitar o espaço aqui também para agradecer você ter participado lá do episódio 51, onde trouxe o meu RPPS Navegantes. Você ficou aqui no meu lugar para conversar com o pessoal. Obrigadão mesmo de coração. E para o pessoal que quiser tirar dúvida aí contigo, quiser conversar mais com vocês, como é que faz para entrar em contato? Olha, é um prazer. O Rafael conhece, a gente gosta muito de compartilhar, de conversar, de tirar as dúvidas. Então, o Instituto de Ubatuba está de portas abertas. Lá no nosso site tem os nossos telefones, e-mail. Ele é extremamente transparente, todas as informações do nosso instituto, ele está praticamente em tempo real no nosso site. Então, estamos à disposição, Rafael, que qualquer RPPS precisar, o Ubatuba está aqui de portas abertas. Pode estar ligando, entrando em contato, passando um e-mail para nós, que nós vamos estar entrando com retorno, sim, para vocês. Vai ser um grande prazer. Maravilha, Cirleide, mais uma vez obrigadão aí por ter aceitado o convite de conversar conosco e obrigado a você também que nos ouviu aqui. Até a próxima oportunidade.